Beleza. Vai começar agora. Vamos ouvir aqui o programa. Galera, vamos lá. Teve um probleminha com o áudio lá, a gente não está conseguindo ouvi-los. Provavelmente eles deixaram o... É mundial, a classe trabalhadora, que é ditadura. Agora... Com patrolas, né? E eu destruí essa praça aqui em Goiânia. A ditadura quis dar o recado de que a classe trabalhadora estava sendo esmagada também. E segunda-feira ontem, os trabalhadores e o povo, de modo geral, aqui, mostrou que não aceita o conselho de Jair Bolsonaro de comemorar o golpe militar de 1º de abril, que foi dia 1º de abril, não foi 31, né, de março, foi 1º de abril de 1964, contra a democracia, contra o povo, sobre uma mentira que depois a gente fala sobre ela e que ameaça comunista, não sei o quê. Apresentar para vocês os nossos outros convidados que fazem o programa Tela Ligada desta terça-feira, 2 de abril, com a gente. Também em estúdio comigo, Eliseu Pereira, da diretoria do Sintec de Goiás, que é o Sindicato dos Trabalhadores nos Correios do Estado de Goiás. Bom dia, Eliseu. Obrigado pela sua presença. Bom dia, meu caro Roberto. Bom dia, Dorvandil. Bom dia, Willen, nos dando aqui o suporte. Bom dia, Wesley, lá em Belo Horizonte. Está nos ouvindo agora, Wesley? Sim, senhor. Estou ouvindo todo mundo. Um bom dia, um ótimo dia para você aí. Vamos debater esses assuntos. Às vezes a gente vê, Roberto, a galera falando aí de apoio a determinadas atitudes que o nosso presidente fala e faz, e eu fico pensando, essa pessoa não tem noção do que é tortura, não tem noção do que é cerceamento de liberdade. Porque hoje está fácil você ir numa rede social e falar mal de um político A ou B. Deixa entrar uma ditadura de vez para você ver se vai ter esse tipo de liberdade. Pode até falar, mas logo em seguida você desaparece do mapa, né? E aí depois tem que ouvir o presidente falar antices como aquela que ele falou de que quem procura ossos é cachorro, né? E aí, como eu sou de uma cidade onde o próprio Exército e as diversas instituições dos direitos humanos já foram lá muitas vezes escavucar o cemitério, lá em Xambioá, para tentar achar ossadas, a gente sabe o que é a situação, né? A gente tem noção do que foi tantos e tantos pais e mães de família ribeirinhos ali da beira do Araguaia serem torturados para dizer onde é que estava guerrilheiro, como se os pais soubessem do destino desses guerrilheiros, mas foram torturados assim mesmo. A gente precisa pensar muito sobre essas coisas, e eu quero apresentar o nosso outro convidado hoje, que fala conosco ao vivo de Belo Horizonte. Alô, Minas Gerais, Belo Horizonte. Ele que é consultor e professor em TI, editor do canal Resistentes, parceiro da TV 247, ao vivo conosco, Wesley Divino. Bom dia, Wesley. Como é que tá por aí? Bom dia, meus queridos. Prazer falar com todos vocês aí na rádio. É uma oportunidade muito boa falar com as bases, né? O nosso canal tem assim, esse compromisso, esse papel de falar com todo mundo, não só intelectuais, pessoas com opinião, mas também a gente acredita que para a restauração da democracia ao Brasil, que para nós passa por Lula livre, a gente precisa dialogar com as bases. Muito obrigado pelo convite, vamos debater aí. Tamo junto. Maravilha, hein? Nosso canal aqui, radiotrabalhador.com.br, tem esse programa Tela Ligada e vários outros programas para as pessoas realmente terem a oportunidade de ter voz. Aqui, você que nos acompanha tem voz. Deixa eu colocar alguns assuntos aqui importantes, né? Eu comecei falando do ato contra a ditadura e pela democracia, ato que aconteceu ontem na cidade de Goiânia. Em Goiânia foi ontem o ato, centenas de pessoas se reuniram ali em frente à catedral, no centro de Goiânia, próximo à Praça Cívica, fizeram uma caminhada pelo centro da cidade e carregando cruzes, fazendo discursos, defendendo a paz e a democracia. Esse ato ele aconteceu em outras cidades do Brasil. Daqui a pouquinho mostro imagens para você. O Eliseu Pereira, você falou de Xambioá. Um abraço para Xambioá e para toda a região que acompanha aqui a Rádio Trabalhador e também a todos os trabalhadores nos Correios pelo Brasil. Qual a importância desse ato, além dessa memória que você traz da sua infância, da sua adolescência, no momento em que a gente vive, que tem um presidente que quer comemorar a ditadura? Pois é. Então, Roberto, a gente percebe o seguinte, nós temos que ter resistência.
Resistência. Tem aqueles que falam assim, mas o governo está só começando, nós temos que torcer para dar certo. Eu, sem ser em tom de piada, eu falo que eu torço para time de futebol. No meu caso, torço para o Vasco. Né? Então, time de futebol é que precisa de torcida. O presidente da República precisa de competência. E o que nós estamos tendo, não está tendo a competência devida. Mostra uma inexperiência. Esse dia eu até estava comentando com alguém. O presidente não precisa da oposição para atrapalhar ele. Ele mesmo se atrapalha o tempo inteiro. Ele ou os filhos, né? E quando a gente vai para as ruas falar em liberdade, falar contra o regime militar, é porque a gente tem noção das perseguições que foi. O Brasil teve a capacidade de ser o único país da América Latina que veio lá e isentou os militares de tudo. O Chile fez a devida punição, a Argentina fez, os outros países fizeram, a gente não. A gente resolveu anistiar. O presidente do Uruguai demitiu ontem o ministro da... Dando exemplo para nós, e nós que somos o maior país da América Latina, a maior população, praticamente 47% do território da América Latina, da América do Sul, e a grande potência da América do Sul, a gente não dá exemplo. Não, vamos anistiar todo mundo, e aí depois, agora chega de forma legítima, mas chega lá e parece que quer o tempo inteiro que a gente concorde com as aberrações que ele faz e que ele fala, e não dá para ser assim. Então, nós precisamos ter liberdade para pensar no social. Usa o discurso patriótico apenas para angariar o apoio de parte daquela população que ainda se ilude com determinadas situações, mas na prática nós não temos nada de patriótico, na prática nós estamos vendo, o Brasil está em leilão, quem dá mais? Wesley, sobre isso aqui que o Eliseu está falando, usa discurso patriótico e coloca o Brasil em leilão, você também pensa dessa forma? Você tem essa leitura também? O que você acha? Claro, Roberto, o tempo todo. O que esse governo, até um dos nossos espectadores, internautas aqui, acabou de dizer que ele é o presidente, né? O que esse governo mais faz é mentir, é incrível. Ele não somente como debocha da sociedade. Se a gente recordar bem, nem o governo ditatorial, durante que governou o Brasil de 64 a 85, fazia esse tipo de comemoração. O que ele faz é uma afronta à sociedade. Ele se acha dono do Brasil. E eu só quero pontuar uma situação aí que o Eliseu Pereira disse agora, ele está presidente, mas a eleição dele não é tão legítima como eles tentam colocar, não. A gente sabe que ele conseguiu ser eleito em cima de fake news, apoio de exército e forças estrangeiras aí. Esse governo ele não representa em nada o que a sociedade traz hoje. Sem falar na abstenção que foi absurda e um monte de gente que votou em branco. Então já tem aqui várias estatísticas. O presidente do Instituto Vox Populi, ele já trouxe aqui várias estatísticas mostrando que quem elegeu o Bolsonaro foi 25%, 30% da população só. A rejeição dele é altíssima. Sim, é verdade. É verdade. Dom Vandil, sobre esse tema, o que você diz? O Bolsonaro, né, o capitão Bolsonaro, ele conseguiu trazer à tona, né, porque é um governo que não pensa, né, é uma composição ministerial que não raciocina, né, eles só falam grosserias e tal, então eles não previram que, na verdade, ao propor a comemoração do golpe militar, que eles chamaram de revolução, eles trouxeram à tona toda uma rebeldia, todo um descontentamento, toda uma revolta contidos no próprio povo, pelo próprio povo, e que rebentou, veio à tona. No domingo, então, as ruas do país, as praças foram tomadas. Né? Vem Porto Alegre, né? O Rio Grande do Sul, que elegeu um prefeito absolutamente descomprometido com a capital e com o povo. O Rio Grande do Sul, que elegeu um governador absolutamente antipovo, né, encheu as praças em Porto Alegre para rebater essa comemoração e mostrar os crimes da ditadura civil-militar. Então, na verdade, o que ele propôs deu efeito contrário. Sabe o que isso faz lembrar?
Aquela vez que Collor estava desesperado, até ele foi dar uma entrevista para uma emissora de televisão de Buenos Aires, e depois ele pediu, então, não me deixem só. No domingo, ao contrário, o povo pintou o rosto e foi para as ruas e logo em seguida derrubaram o Collor. Parece que é a mesma coisa que faz Bolsonaro agora. Ele pede para comemorar o golpe militar, 55 anos de golpe, e o povo vai para as ruas exatamente fazer o contrário. Então tem aí uma reação boa. E tem uma outra coisa que daqui a pouco eu digo, para não ficar aqui monopolizando, né, que é a questão anticomunista em 1964, a farsa que tem por detrás disso. Já fala agora, Roberto? Pode comentar, e aí eu já vou mostrar as imagens da cobertura de ontem, né, do evento, do ato que aconteceu em Goiânia. O ato que aconteceu em Goiânia foi pela democracia, contra a ditadura, contra a censura. E o mais interessante, que teve também em Goiânia, cerca de 10 a 15 carros que passaram também pela Praça Cívica, não no dia de ontem, mas no sábado, comemorando a ditadura. Então, é interessante ter, até hoje, pessoas protestando pelo direito de não protestar. Então, eu vou para a rua, protesto e digo, eu quero perder o meu direito de protestar, porque apoiar a ditadura, a censura, entre outras coisas, é dizer isso, né? Eu apoio um regime, estou aqui protestando para apoiar alguém que vai mandar eu calar a boca amanhã. Então, é muito, muito complicado, é difícil de entender esse negócio. Vou mostrar rapidamente aqui imagens do ato que aconteceu em Goiânia, contra a ditadura e pela democracia. Bem rapidinho aqui, ó. Lutamos pelo descobrimento da morte de Marielle Franco, do Manuel Lisboa, do Aleixo, Emanuel Bezerra, todos presentes aqui e sempre. Tudo a cruz da esperança da ressurreição. Esses nomes e essas cruzes que aqui estão representam esses corpos violados, violentados e tirados das suas famílias. Domingo passado, ontem, nossas igrejas, no mínimo, teriam que estar fechadas. E se abertas, deveriam estar protestando contra esse ato. Então tá aí para você. Foi só para a gente ver aqui que várias e várias pessoas carregando cruzes pelo centro de Goiânia. Wesley Divino, que fala com a gente ao vivo de Belo Horizonte. Houve atos em BH também, São Paulo, outras cidades do país, né, Wesley? Sim, inclusive aqui em Belo Horizonte foi maravilhoso. O canal Resistência estava presente, nós estávamos no olho do furacão, acompanhamos a concentração na Praça da Liberdade, depois seguimos para o DOPS. Vocês podem acessar o nosso canal, a biblioteca de vídeos, tem ali cerca de 10 vídeos, né, que cobrindo esse ato. E eu quero até aproveitar o gancho naquilo que o Dorvandil falou há pouco, da semelhança desse movimento com o do Collor em 92. Foi o seguinte, no depoimento que a gente colheu do Rogério Corrêa, que é um deputado federal muito conhecido e um combatente, um guerrilheiro, linha de frente aqui em Minas Gerais, ele falou exatamente isso, que o Collor pediu, além de falar para não deixar ele só, ele também pediu para as pessoas saírem às ruas no domingo de verde e amarelo. E a galera toda saiu de preto. E nesse depoimento que o Rogério Corrêa disse, ele também falou que, para ele e para nós, é o início do fim desse governo fascista. Ô, Roberto, eu quero fazer dar um alô aqui para as pessoas que estão nos assistindo ao vivo, em especial a Simone, a Cláudia e também a Irene. E reforçar aqui a você que está nos assistindo agora o seguinte, que nós vamos sortear 2 livros para você que está nos acompanhando. Maravilha! Para isso, são 2 livros. Um é esse livro aqui, ó, Infinitamente Mais, que é uma biografia, um livro muito bacana, é uma história de superação, e a gente sabe que uma das coisas que mais vejo no mundo hoje são biografias. E o outro livro é muito conhecido, muito oportuno para o nosso momento político hoje, que é o 1984, aquela fábrica de mentiras, né? De George Orwell. Então, todo mundo conhece, quem não conhece ainda e não teve a oportunidade de ter um contato direto com esse livro, vai ser maravilhoso. E para participar desse sorteio é muito simples. Basta você compartilhar e curtir esse vídeo, se inscrever em nosso canal, canal Resistentes, e deixar lá o seu comentário.
uma pergunta, um comentário sobre esse debate hoje na Rádio Trabalhador, ou participar do nosso superchat lá. E a gente entra em contato com vocês, e amanhã, na nossa live de 10 da manhã, na entrevista que a gente vai fazer com a professora da UENG, nós vamos anunciar os 2 ganhadores, tanto do livro 1984, quanto Infinitamente Mais. Ok? Maravilha. Willy, mostra aqui o canal para os nossos seguidores aqui dos nossos canais, ó, Resistentes, aí tá aí, ó, no YouTube. Você entra no YouTube, tá lá o canal Resistentes, várias entrevistas aí, muita gente, muita coisa bacana, né? Wesley Divino é o editor desse canal, tá ao vivo com a gente, direto de BH, Belo Horizonte, Minas Gerais. Abraço para Minas Gerais, abraço para o Gilson, para o Márcio Mendes, para o Marcos Teixeira, para a Ângela Cristino, Paulo e todo mundo que está acompanhando aqui o programa. Mas olha, então, ato, parece que as pessoas, como você disse, Dom Vandil, foram às ruas e as pessoas estão preferindo a democracia. Nesse sentido, eu quero trazer um outro assunto aqui para a gente colocar aqui em discussão. O presidente Bolsonaro esteve em visita oficial a Israel. E qual a avaliação que você faz dessa visita a Israel? Na verdade, o capitão Jair Bolsonaro foi a Israel para servir de cabo eleitoral do Benjamin Netanyahu. Como é que é? Netanyahu. Que está mal nas pesquisas, de certa forma, né, e que é um governo de direita, é um governo com uma tez nazista, e o Bolsonaro, então, que não tem peso nenhum em Israel, foi lá para fazer campanha eleitoral para ele. E aí ele conseguiu fazer algumas coisas meio semelhantes ao que ele fez nos Estados Unidos. Ele foi na muralha das Lamentações, que é um ambiente mais ou menos sob os cuidados dos muçulmanos, enfim, do pessoal dos palestinos e tudo mais, e levou lá o Benjamin levou o Bolsonaro e tal, para fazer provocações. Então, o Bolsonaro mostra claramente a ideologia de provocação que ele faz em favor dos interesses, não somente de Israel, que é uma ponta de lança dos interesses americanos no Oriente Médio e na Palestina. E, por outro lado, ele também conseguiu provocar todos os países árabes que agora já desistem de comprar os nossos produtos, nossos commodities, para comprar diretamente dos Estados Unidos. E são mais de 4 bilhões de reais por ano e centenas de empregos que ficam ameaçados. Que vão para o ralo, né? Vão para o ralo. No momento e empresas que quebram também, né? Empresas que quebram, inclusive do agronegócio que o apoiou. Né? Hoje está na mídia a entrevista de um empresário, não posso me lembrar o nome dele agora aqui, a entrevista de um empresário em que ele diz que apoiou Bolsonaro e que está absolutamente decepcionado com a política comercial desse governo. O próprio setor financeiro, Bolsa de Valor, né, Eliseu? E aí tem um outro aspecto aí dessa visita, você também entende dessa forma que Bolsonaro vai ao exterior e ao invés de abrir portas para o Brasil, ampliar comércio, ele fecha portas, esse é o seu entendimento? Fecha portas porque, assim, tem alguns aspectos ali que mostram a inexperiência, a falta de sabedoria da parte do presidente. Eu estava lendo algumas reportagens, ouvindo umas entrevistas aí de especialistas que mostram claramente muitos dos presidentes que visitam Israel, todos não, mas muitos, vão ao Muro das Lamentações. Não é esse o problema. No caso do Bolsonaro, o muro, como disse Dormandil, o muro deve estar lamentando, né, Dormandil? Mas que é o muro que está lamentando? A questão do Bolsonaro é que ele foi na companhia do presidente, do primeiro-ministro de Israel. E os outros presidentes de outros países, eles não vão na companhia dele, porque eles sabem o problema que tem ali entre muçulmanos e a população de Israel. Então, se o cara vai sozinho, ele não está fechando tantas portas, como disse Dorvandi, isso é uma provocação. E olha, a população de Israel, economicamente falando, dentro do Oriente Médio, ela não chega a 5%. A população de Israel hoje é cerca de 10 milhões de habitantes, só o Irã tem 45 milhões de habitantes. Então, está fechando as portas para aqueles setores que apoiaram assim de maneira firme
o governo dele, né? Agora vamos trazer... Isso é ruim para a economia e ruim para o trabalhador, né? Porque o fechamento de empresas no Brasil é mais desemprego para a nossa população. Você chegou aonde eu queria chegar. O governo, que aí a gente para de discutir nesse nível tão político, é preciso discutir também, começa a mostrar números. Sim. O governo Bolsonaro cortou uma série, através de um decreto, de uma canetada, uma série de cargos comissionados, mas eram cargos para, por exemplo, aqui na Universidade Federal de Goiás, eram cargos que iriam para professores que iriam coordenar cursos, por exemplo, na cidade de Catalão. Ô, Catalão, bom dia, Catalão. Então, o que acontece? Criou lá o curso de medicina em Catalão. É preciso do professor que vai coordenar o curso, é preciso do coordenador da área e tal, então são algumas gratificações para essa pessoa que vai pegar uma atividade a mais. E, no entanto, não é novidade para ninguém que acompanha o governo, que o que o Paulo Guedes quer fazer é o seguinte, esvaziar de servidores efetivos e colocar servidores terceirizados. E aí eu pergunto agora para quem entende, como é que está lá no Correio? Nos Correios? Está faltando gente? Roberto, olha só, eu penso que esse governo, ele ouviu um pouquinho do que o Raul Seixas falou lá em 82, quando ele falou que a solução era alugar o Brasil, e eles acham que a solução é vender o Brasil. Na campanha eleitoral, ele dizia aquela história que nós não estávamos negociando, vendendo para a China, nós estávamos vendendo o Brasil para a China, né? Só que agora ele está fazendo exatamente isso. Porque, olha, quando a gente vai falar isso, às vezes alguém fala assim, mas ele está falando isso porque ele é do serviço público e está olhando só o próprio umbigo. Não, nós temos que olhar a conjuntura como um todo. O governo está anunciando a demissão de 13 mil professores nas universidades federais. Será que o pobre não percebe que ele não vai ter recursos? E fiéis não tem recurso, está uma bagunça até hoje, Sim, Ministério da Educação. Ele não vai ter recurso para pagar uma universidade particular, senão não vamos ter universidade pública onde ele vai formar o filho dele. Entende? Então, a estratégia é desmontar. Então, você demite 13 mil professores, dentro dos Correios, a ideia, e o Wesley certamente vai falar um pouco como é que está a situação em Belo Horizonte. Eu quero que ele fale da visita a Israel e também entra nesse assunto aqui com a gente. Porque... Dentro dos Correios já foi anunciado aí que querem reduzir o efetivo em 26 mil, em 20 mil, 20%, na verdade. Nós somos 106 mil hoje, vai dar aí em torno de 22 mil funcionários. Esse é o projeto do governo. Sendo que nós estamos precisando contratar. Nós estamos com um déficit altíssimo. Os nossos colegas aí, nós temos cidade que era para ter 5 carteiras, está tendo 1. Como é que uma única pessoa fez serviço de 5? Então, o objetivo é desestruturar de vez, que foi uma política já adotada já há algum tempo, aprofundada pelo Temer, né? E ele aprofunda ainda mais. Então, se você desestrutura escola, hospitais, nós vimos aqui em Goiânia criança morrendo no hospital sem ter atendimento, sem ter médico para atender, desestrutura escola, hospitais, Correios, tudo quanto é serviço público, o que a população vai dizer? É público, não presta, tem que vender mesmo. A ideia é comprar o apoio da população, a gente percebe claramente, porque nós somos uma empresa que até 5, 6 anos atrás gozava de um prestígio altíssimo. Hoje tem um prestígio aí, que é uma maquiagem que a empresa está fazendo, que o Ministério das Comunicações, o antigo Ministério das Comunicações faz. Você dilata o prazo da entrega do objeto, então você posta um objeto hoje lá para, sei lá, para Boa Vista, em Roraima. O prazo de entrega desse objeto era 2 dias. Então, em 2 dias não chegou lá, você podia processar o correio e ser ressarcido. Hoje eles estenderam o tempo para 4 dias. Aí fala assim, a qualidade melhorou. Gente, vamos parar de mentir para a população. Não é a qualidade que melhorou, foi o prazo que dilatou. Aí a gente está conseguindo entregar dentro do prazo, porque nós estamos com um déficit altíssimo de funcionários. E a ideia do presidente é só reduzir ainda mais. E teve um decreto agora para dificultar concurso público. O Wesley Divino, administrador... Esse decreto ele chega a ser irônico, porque o que tinha de gente dizendo, nós precisamos melhorar o país, nós precisamos privilegiar a qualificação, né? Precisamos dar privilégio para quem estuda mais. E aí o cara está lá se matando para estudar para concurso. Vai ter concurso. Bolsominion ao extremo, aí vem o governo e... Wesley, olha, o programa Antena Ligada de hoje recebe em estúdio Dom Orvandil, Eliseu Pereira e ao vivo de Belo Horizonte com a gente, Wesley Divino. Wesley, sobre a visita de Bolsonaro a Israel, qual que é a sua análise, hein, Wesley?
Roberto, como bem disse o nosso querido Orvandil, o muro deve estar se lamentando muito Isso foi eu. Dessa figura, né? A minha avaliação é o seguinte, esse governo, ele não veio senão matar, roubar e destruir. Os indicadores econômicos, antes do golpe de 2016, eram muito bons. A Dilma deixou o governo com a menor taxa de desemprego da história, praticamente pleno emprego, cerca de 4%. É preciso fazer um overview daquele momento de 2016 até agora para fechar uma avaliação dessa viagem lá do Bozo a Israel. É o seguinte, vamos fazer um remember aqui da postura de Eduardo Cunha no Congresso, com aquelas famigeradas pautas-bomba. O que eles fizeram? Como a economia estava muito bem, e eles, para destituir a Dilma, o que eles fizeram? Eles criaram uma crise econômica para justificar a política. Então, isso desestabilizou o governo, a economia realmente, o empresariado reteve os investimentos e a economia começou a andar muito mal. E aí, qual que era o discurso da época? Basta tirar a Dilma que a gente retoma o crescimento. Isto não aconteceu. E as viagens do Bolsonaro aos Estados Unidos, o Chile e agora a Israel, ele tem um cunho apenas ideológico. É o que esse governo faz até agora. Ali ele foi lá servir de cabo eleitoral para o Benjamin Netanyahu, que também é um populista de extrema-direita, e isso vai ter muito reflexo negativo na balança comercial do Brasil. Eu trabalhei no Triângulo Mineiro durante 4 anos e meio e conheci um pouco, tive um acesso direto ao agronegócio. Alguns frigoríficos lá em Uberaba, por exemplo, eu lembro que eu fiz um trabalho com um consultor amigo meu, um frigorífico médio lá. De repente, teve um boom, expandiu, estava pintando tudo, lindo, maravilhoso. Aí eu perguntei para o dono do frigorífico, o que aconteceu? Que legal, você está expandindo aqui o seu negócio. Não, Wesley, a gente fechou uma parceria com a China por 30 anos. Isso foi em 2003. Então, eu percebo o seguinte, pegando uma linguagem aí dos evangélicos, né? Que eu percebo o seguinte, que a porta que Bolsonaro fecha, ninguém abre. Está muito complicado, porque já teve várias manifestações da comunidade islâmica que vão retaliar e estão até preferindo. Saiu agora há pouco no Globo.com que muitos empresários aí, do mundo islâmico já está transferindo as suas compras para a Índia. Né? Não é só commodities, não, é muita coisa. Então, o que a gente percebe é o seguinte, é um desastre absoluto essas viagens do Bolsonaro. Ele só vai lá para fechar portas. Então, quando que o empresariado vai aderir ao nosso discurso e vai prestar atenção naquilo que está denunciando? No dia que apertar o calo deles. Não adianta você só abaixar os impostos do empresariado e também reduzir os encargos sociais desses empresários. É preciso criar demanda de consumo. A minha formação é administração financeira. Nenhum negócio se sustenta sem demanda, não. Não adianta você só reduzir o seu custo, reduzir os seus impostos, se você afeta a economia da sua região. Então, para mim, inclusive, isso está sendo denunciado até por grandes jornais da mídia corporativa. Então, ele está destruindo a demanda daqueles que financiaram ele. E por isso que ele está tendo uma rejeição muito grande. E para finalizar a participação minha nesse bloco, eu que sou o Wesley Divino, eu vou dar agora uma de vidente, de mandinar aqui. A minha previsão é o seguinte, olha que loucura que esse governo fascista ele é capaz de fazer, meus queridos. Eu queria deixar um alerta a você que está nos ouvindo. Eles são tão baixos, eles são tão canalhas. Esse governo veio das profundezas do inferno. Eles são capazes de fazer tudo isso, provocar a ira do Estado Islâmico,
o Brasil sofreu atentados, e aí eles vão falar que é o quê? Para colocar uma camisa do PT, como eles fizeram em 89, naquele sequestro famigerado do Abílio Diniz, e imputar a culpa de um possível atentado à esquerda e ao PT, isso é 2 palitos. Eu não duvido, não. Olha só, este é o programa Tela Ligada. Obrigado a você que faz o comentário, participa da discussão com a gente. Estamos com Wesley Divino, editor do canal Resistentes, ao vivo, direto de Belo Horizonte, falando com a gente. Em estúdio comigo, Dom Vandil, arcebispo primaz da Igreja Católica Anglicana, presidente do Congresso Nacional de Luta contra o Neoliberalismo e editor do blog Cartas Proféticas. Comigo também em estúdio, Eliseu Pereira, da diretoria do Sintect, o Sindicato dos Trabalhadores nos Correios. Deixa eu mostrar para você rapidinho aqui, ó. Atenção, hein? Servidores decretam greve de 3 dias na educação estadual em Goiás. A gente está tentando um contato telefônico com o pessoal lá do Sintego para explicar aqui qual que é o motivo da greve. Mas olha só, a greve começa amanhã, portanto, quarta-feira, dia 3, e se estende até sexta-feira, dia 5/4. O movimento paredista foi deflagrado na tarde de ontem pelos trabalhadores da educação durante a Assembleia Geral da categoria, convocada pelo Sinteg, realizada em frente ao Palácio Pedro Ludovico Teixeira. Tá um imbróglio danado, porque o governador Ronaldo Caiado prometeu cumprir algumas agendas de pagamento. Aqui, por exemplo, tem servidores aí aposentados que não receberam dezembro. Então, na mudança do governo ali, ficou uma espécie de calote no pagamento de dezembro. E aí, ó, o que acontece? Os 3 dias está sendo considerado um período dado ao governo estadual para que efetue o pagamento do salário de dezembro de 2018, olha aí, para 42% restante da categoria. Então, pagou uma parte do pessoal. Tem 42% que ainda não recebeu dezembro de 2018. E também pagamento de março de 2019 para todos, auxílio alimentação, retroativo a fevereiro, e com outras situações aí. Uma nova assembleia com paralisação já foi convocada para a próxima segunda-feira, dia 8, onde serão avaliados e discutidos os avanços obtidos nos dias de greve. Essa situação aí do Sinteg. Olha a declaração da presidenta do Sinteg aqui, ó. Nós queremos que o governador Ronaldo Caiado, atenda o Sintego, retome as negociações e pague o que deve. Tá? Essa matéria está postada no nosso Face, também aqui no nosso site, radiotrabalhador.com.br. Roberto. Essa é a situação, Eliseu. Só observações sobre essa situação dos servidores aqui no Estado, é que o Caiado, ele era bem enfático na campanha eleitoral. Toda vez que iam conversar com ele, né, até mesmo nos debates, ele praticamente batia no peito e, assim, afirmava categoricamente: eu sei quais são os problemas de Goiás e sei como resolver. Eu lembro bem dessa frase dele o tempo inteiro. E agora já vai para 4 meses sem os professores receber o salário de dezembro, né? E que negócio é esse? Não sabia como resolver? E agora parece que o discurso mudou totalmente. Agora, fazer só uma correçãozinha sobre a questão aí que eu falei da população lá do Oriente Médio. Eu falei que o Irã tem em torno de 45 milhões, eu me equivoquei. O Irã tem 81 milhões e 600 mil habitantes. Israel tem 8 milhões e 712, né? Você tem a Turquia com 79 milhões, o Egito com 97 milhões de habitantes. Isso tudo são consumidores que parte aí do nosso setor de comercial aí, carne, soja, vão estar perdendo, né? O Oriente Médio, a população de Israel é ali em torno de 5%, na verdade, né? Dom Vandil, qual que é o papel, neste momento, do Congresso Nacional de Luta contra o Neoliberalismo? O Congresso Nacional de Luta de Neoliberalismo, de luta contra o neoliberalismo, ele é uma composição de comitês que estão sendo construídos, e sobre isso eu quero fazer uma visita para o Eliseu para conversar sobre essa questão. São construídos em vários setores da sociedade brasileira, né? Nos sindicatos, nas universidades, nas escolas de ensino médio, nos setores favelas, vilas, ambiente campesino, toda a parte nós estamos organizando comitês de luta contra o neoliberalismo. Então, o Congresso é uma união desses comitês, em nível nacional. E eu sou presidente, então, desse Congresso, né?
E ele não tem função eleitoreira, né? Nós não caímos na tentação da esquerda eleitoral. A nossa busca é a luta por recuperação do país, pelo desenvolvimento do país. Na compreensão de vocês, o neoliberalismo é prejudicial ao país, por quê? O neoliberalismo é uma máscara do capitalismo internacional. Ele é prejudicial ao país, ele é prejudicial a cada pessoa do Brasil e do mundo, porque ele fragiliza o Estado, ele acaba com o Estado, ou melhor, ele transfere o Estado para o mercado. E o mercado não é absolutamente interessado no desenvolvimento social, econômico e social do povo. Então, deixa eu dar um exemplo aqui para ver se eu entendi. Sim. Olha aqui, ó. A câmera está voltada para o... Willy, mostra aqui a tela, por gentileza, ó. Publicação do Estadão em 2018. Privatização da Eletrobras pode render 12 bilhões para o Tesouro em 2018. 12 bi para o Tesouro. Vende a Eletrobras. Uhum. Agência Brasil. Eletrobras tem lucro líquido. Líquido, gente. É líquido, não é faturamento, não. É lucro líquido. 13 bilhões em 2018. Quer dizer que eles querem vender uma empresa brasileira, do povo brasileiro, que dá lucro. Que dá lucro. O neoliberalismo trabalha dessa forma. O neoliberalismo exatamente faz isso. Entrega para o mercado, entrega para a iniciativa privada, tanto nacional quanto internacional, as empresas lucrativas. E os Correios estão nessa linha, né? Porque o mercado não quer a empresa que não dê lucro. O que o mercado interessa? Interessa somente em lucro. Lucro que é concentração de riquezas e de renda nas mãos de uma minoria, que é dona do mercado. Então, esse que é o problema do neoliberalismo. Empobrece o povo, pauperiza a vida em favor do enriquecimento de uma meia dúzia, ou menos que uma meia dúzia. Nós estamos ao vivo por telefone com a Flaviana Alves, presidenta do Sindisaúde Goiás, servidores de Aparecida de Goiânia, fizeram assembleia em frente à prefeitura. Bom dia, Flaviana. Bom dia, Roberto, e todos os ouvintes da Rádio Trabalhador. Flaviana, muita gente na porta da prefeitura de Aparecida de Goiânia. Qual que é o motivo dessa assembleia, hein? Olha, Aparecida, nós estamos aí na luta para cumprimento da lei do plano de carreira, a Lei 085 de 2014, né? Uma lei que foi aprovada, você vê, em 2014, nós já estamos em 2019 e até hoje não cumpre na sua totalidade. E nós fizemos essa assembleia hoje, porque na sexta-feira passada nós tivemos uma reunião com a gestão sobre isso. A gestão disse que ela só tem 2 milhões anual para fazer qualquer ajuste na tabela salarial, né? Então, o que nós decidimos hoje na Assembleia? Levar isso para a categoria, esse informe, e discutir com a categoria o que nós vamos fazer. 2 milhões anual, isso não representa nada para o cumprimento do plano, né? E lá nós deliberamos o seguinte, que o DIEESE vai fazer um estudo sobre o impacto daquilo que a gente quer, né? Não sendo suficiente esses 2 milhões, que não será mesmo, a gente já sabe que não é, nós vamos fazer um enfrentamento, chamar novas assembleias e brigar por mais dinheiro para valorizar aquilo que a gente está esperando há 5 anos no cumprimento do plano. A assembleia é de extrema importância nesse momento, em que prefeitos, é o caso de senador Canedo também, né, promete que vai fazer, é o caso do Caiado aqui, que o Dom Vandil falou, que o Eliseu falou aqui, promete que vai fazer, pede um voto de confiança e não faz. Está assim também, Aparecida? Mais ou menos isso, né? E aí quando faz bem aquém ao que o cumprimento da lei, né? Porque 2 milhões anual não dá para cumprir nem as gratificações que faltam, né? Quanto mais já mexer na tabela, que é algo que já deveria ter mudado há 3 anos atrás. Então, nós vamos fazer os impactos, conseguimos a folha, eles nos enviaram a folha, né? A Roberta do DIEESE está trabalhando com isso. Vamos verificar, dentro da proposta do cumprimento do plano, qual é esse impacto. Ele já disse que tem 2 milhões anual, que dá, e vamos brigar por mais valores para que a gente possa ser valorizado. Obrigada a sua participação aqui, Flaviana Alves, presidenta do Sindisaúde Goiás. Bom dia. Bom dia, Roberto. Tá aí, o Sindisaúde Goiás tem se posicionado contra, inclusive, a privatização da saúde por meio das organizações sociais, e o grito essa semana
Viu, Wesley? Você aí de Belo Horizonte e todo mundo de região aí, está tendo um problema muito sério aqui em Goiânia, porque um dos hospitais que é referência aqui, que é o CRE, né, em traumatologia, um hospital importante, ele foi privatizado. Hoje é uma OS que trabalha na gestão desse hospital. E aí o que ocorre? Agora a OS está tirando direitos trabalhistas porque são terceirizados. Vocês aí também em Belo Horizonte têm problema com a OS aí na saúde? Não, sim, de toda sorte, Roberto. Esse governo trabalha numa paranoia, numa loucura, que é o desmonte da máquina pública, diminuição do Estado. E a falácia desse discurso privatista é o seguinte, meus queridos. Eu não vou discorrer sobre todo esse programa de privatização, dessa política neoliberal. Vamos pegar como parâmetro o que o governo FHC fez, né, a partir ali de meados de 97, 98. Vamos trabalhar por resultados. Vamos pegar aí a Companhia Vale do Rio Doce, que foi privatizada. Vamos tirar da mão do Estado. Olha o resultado, o que produz a privatização. Teve também a plataforma P36, que afundou no oceano. Por quê? Porque foi terceirizado atividades FIIs da Petrobras naquela oportunidade. Então, esse discurso de privatização desse governo, ele é falacioso, ele é mentiroso, e o curioso é que ele é sustentado por diminuição de privilégios, né, de alguns. Na verdade, é para manter privilégio de poucos. Eu costumo perguntar aqui para a minha comunidade que tipo de serviço o judiciário faz, que tipo de produto ele produz, né? Então, a gente está vendo aí um desmonte violento da máquina pública, com esse discurso mentiroso de diminuir o Estado. Não, o Estado tem que ficar pequeno, o Estado tem que ficar pequeno. Tá bom. Uma vez o Estado pequeno, quem é que vai ser o provedor de políticas públicas? Algum empresário? A Unimed, por exemplo, vai abrir SUS para todo lado? Vai abrir aqui em BH UPAs, que são unidades de pronto atendimento? Isso não vai acontecer. Então, isso aí eles estão vindo com um rolo compressor e trabalhando em várias frentes. Olha para você ver, eles trabalham na universidade para conter, segundo eles, a formação do pensamento crítico, né? Quanto mais amordaçado a sociedade tiver, melhor, que não pode ter reflexão de nada, compra tudo esse discurso deles pronto. Estão desmontando aí a Previdência, estão desmontando também a saúde pública, acabaram com os direitos trabalhistas, né? Então, com qual objetivo? Que a mão de obra seja mais barata. Com desemprego em alta, né? O que vai acontecer com o valor da mão de obra? Ela cai. Então, também esse avanço, Roberto, nas políticas públicas são em toda sorte, em todas as partes do governo. Isso aí é só para manter os privilégios. E eu quero deixar uma pergunta aqui aos seguidores do Bozo e àqueles que defendem esse governo fascista, que querem o fim do acesso do negro à universidade, e também é contra qualquer política social. O que eles acham do auxílio moradia? Deixa essa pergunta no ar aí. Maravilha. Olha, obrigado a você que está aqui nos nossos canais, fazendo seu comentário e tal. É assim que o programa é feito. Conosco, Gilson Queiroz, Hélio Fostanato, Márcio Mendes está aí fazendo vários comentários, Marcos Teixeira. Bom, vai fazendo comentário aí. O sentido do programa é bem esse, é uma roda de conversa. Você coloca a sua opinião, a gente vai trazendo aqui informações, fazendo todo esse debate. É claro que falar de SUS e falar de reforma da Previdência é inevitável neste momento, onde o governo quer vender uma reforma da Previdência. Quem quiser ter acesso à aposentadoria e outros, eu não chamaria nem de benefícios, né, Dorvantil, porque gestação, você imagine bem, quando a mulher sai de licença maternidade, isso não é benefício, isso é um direito à vida de todos nós. E tudo isso fica comprometido com a proposta de reforma da Previdência do governo Bolsonaro.
É uma reforma da Previdência que já vem esboçada, né, e tentada desde o golpe comandado, não foi comandado, né, mas usando como fantoche o vampirão Michel Temer, né? Desde lá vem se tentando fazer essa reforma da Previdência. Agora, o que, na verdade, a gente tem que comentar, analisar e perguntar é como pode, aí o Wesley vai concordar comigo quanto à questão da figura bíblica também, o meu profeta aqui, Eliseu também, que é a questão da árvore boa e árvore má. Como é que uma árvore má vai dar bons frutos? É só a falta de informação mesmo, e até a negação e a distorção da informação para o nosso povo, é que faz uma coisa dessas, o povo acreditar, até dado momento, que já começa a desacreditar, que uma árvore tão má como esse grupo em torno de Bolsonaro e ele mesmo possa produzir algum fruto bom, fazendo reforma da Previdência, defendendo o armamento, a redução da idade penal e assim por diante, uma série de barbaridades. Como é que uma árvore má dessa vai fazer alguma coisa em benefício do povo? Não pode. Não tem como a árvore má produzir bons frutos. Então, Bolsonaro, que tem uma tradição de nada fazer na Câmara dos Deputados durante 30 anos, quase 30 anos, como deputado federal, a não ser xingar, a não ser humilhar, a não ser... Bolsonaro que só não foi expulso porque houve uma medida judicial no Tribunal Militar, não foi expulso do Exército, mas foi colocado lá num pijama forçado, por ser louco, por ter problemas mentais. E quem diz isso não sou eu. É o próprio general Ernesto Geisel, que foi presidente do Brasil através do golpe militar. Ele chama Bolsonaro de incapaz e desqualificado. Então, logo este homem vira presidente, traz Paulo Guedes, que ajudou a destruir a Previdência no Chile, estava lá para ajudar a criar aquela Previdência do Chile, traz esse ministro da Educação, que felizmente eu não aprendi o nome dele, que é um boçal, que é discípulo lá do Olavo de Carvalho, traz o Sérgio Moro, que criou essa Lava Jato com interesses golpistas de favorecer aqui a manipulação americana no Brasil. Enfim, ele monta como é que esta árvore mal, cheia de ramos absolutamente apodrecidos, maus, venenosos, pode produzir frutos bons? É por isso que o povo está se dando conta, Roberto. Por isso que Bolsonaro começa a cair nas pesquisas. E olha, o nosso amigo o Luiz Nassif, lá do GGN, do jornal GGN, que é o site dele, ele diz o seguinte: dias de Bolsonaro estão contados. E não há dúvida quanto a isso. Vários analistas já estão falando isso, né? Wesley, você também acha que se o governo continuar dessa maneira, no caminho que ele está seguindo, os dias dele também estão contados? O que você acha disso, Wesley? Eu concordo, e só para acrescentar o que o nosso amigo Dom Vandil disse, é o seguinte: a respeito da aposentadoria, qual que está sendo a proposta aqui? O trabalhador morrer de trabalhar ou trabalhar até morrer. Esse escopo, essa estrutura de pensamento, meus queridos, ela é desenvolvida por chamados Chicago Boys. Ernesto Araújo e Companhia Limitada foram estudar lá em Chicago, naquelas escolas americanas com pensamento austríaco de neoliberalismo, e eles querem trazer para o Brasil o modelo que está no Chile. O que acontece no Chile hoje? É conhecido por todos. As pessoas idosas, infelizmente, estão se suicidando, porque estão totalmente desiludidas, totalmente desassistidas, né? Pela família, as famílias, os familiares que estão em idade economicamente ativas estão desempregadas e não tem nenhuma assistência do Estado para mantê-los. Então, olha que curioso, o idoso não tem dinheiro para se manter e os seus familiares estão desempregados. Essa desilusão toda está levando os idosos a se suicidarem no Chile. Com relação à sustentação desse governo e a possível queda do Bolsonaro, alguns canais de esquerda até dizem que eles fazem um trabalho por nós, né? O próprio Bolsonaro, no
no seu comportamento, nessas visitas para fechar portas da balança do comércio do Brasil, os escândalos se sucedem, o que ele representa é o seguinte: a gente tem que entender, meus queridos, que o papel que Bolsonaro tinha que cumprir no golpe já foi executado, que era o quê? E pedir que a esquerda ganhasse. Agora, para a direita, pode-se trocar o piloto, desde que o modelo continue. O governo, a pauta neoliberal vai ser preservada? Vai. Nós vamos nos esforçar para manter a reforma da Previdência e a reforma trabalhista? Vai. Então, para eles, tanto faz se é Mourão ou se é o Bolsonaro. Então, as elites que comandaram esse golpe estão se inclinando ao Mourão. Então, nessa simpatia do Mourão, inclusive algumas frentes de esquerda foram mordidas por essa mosca aí, achando que o Mourão é um cara legal. Não é. Não é. Eu acho que o que a gente precisa de se posicionar agora não é substituir o Bozo, não. Esse vídeo que foi vinculado pelo Planalto nesse fim de semana, exaltando o golpe de 64 e a ditadura, já é elemento para caçar a chapa. Por muito menos eles derrubaram a Dilma. Então a sociedade e a esquerda tem que se posicionar agora. Não é ficar se pensando em eleição municipal, não. Eu acredito que eu concordo com o Nassif, com essa análise do Nassif. Na minha opinião, se o Bolsonaro não conseguir entregar a reforma da Previdência, ele cai. Essa é a minha opinião pessoal. Abraço carinhoso também para Rosa Roig, que está aí acompanhando o programa, né? Ela diz o seguinte: os ignorantes continuam defendendo o mercador do Brasil. Olha, o programa de hoje com 3 convidados aqui para ajudar a gente a fazer esse debate sobre as questões de interesse de cada brasileiro, de cada brasileira, né? Eu quero agradecer imensamente ao Dom Orvandil, arcebispo primaz da Igreja Católica Anglicana, ele que é presidente do do Congresso Nacional de Luta contra o Neoliberalismo e também editor do blog Cartas Proféticas. Mostra aqui, William, o blog, ó, depois você pode acessar aí as análises que Dom Orvandil faz, blog Cartas Proféticas, tá aí, tá? Várias análises aí, ó, né? Contra o PT e a esquerda, despolitizados, mas contra o Brasil e o nosso povo. Então são várias reflexões. Dom Orvandil, obrigado pela sua presença aqui hoje, e o convite está feito para retornar, a gente continuar sempre fazendo esse bate-papo aqui. Por falar em cartasproféticas.org, ontem publicamos uma nota da Igreja Católica Anglicana, anteontem, contra as comemorações do golpe e contra a reforma da Previdência. Então, eu peço que o pessoal leia lá, porque o site Brasil 247 reproduziu essa nota, e outros sites também estão reproduzindo uma nota bem fundamentada, uma nota boa, profética, de denúncia contra essa barbárie que praticam contra os trabalhadores e contra todo o povo brasileiro. Então, a própria CNBB também se manifestou. Sim, antes ela produziu uma nota, né? Também produziu uma nota. Confederação Nacional... Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Dos Bispos do Brasil também produziu aí material. Então, acorda, gente, o povo está avisando. Obrigado. Então, um grande abraço para vocês todos, sempre bom aqui aprender, e aqui ao lado do trabalhador, do Eliseu, e meu amigo o Wesley, lá em Belo Horizonte, já trabalhamos juntos no mesmo canal, ele já me entrevistou e tal, e é um prazer, né? Bem informado, o Wesley realmente pode dar grandes contribuições, é uma pessoa que tem uma formação cultural, uma formação política muito boa, muito interessante. Obrigado, Wesley, um grande abraço para ti também, tá? Agradecer também ao Wesley Divino, do canal Resistentes. Mostra aqui, William, depois você que curtiu aí, quer conhecer mais, lá no YouTube, tá aí, ó, Resistentes, canal aí com diversas análises, entrevistas muito bacanas, tá? Para conhecer o canal. Wesley Divino, administrador de empresas, que está conosco ao vivo, de Belo Horizonte, editor do canal Resistentes, parceiro da TV 247. Wesley, muito obrigado por essa participação aqui, que engrandece aqui o nosso discurso, o nosso bate-papo, viu? Obrigado mesmo.
Eu que agradeço a oportunidade. Eu quero mandar um abraço aí ao Eliseu, um abraço carinhoso também a você, aos ouvintes do programa Antena Ligada, do Orvandil, nosso companheiro de guerrilha. E quero reforçar você que não está nos assistindo nessa live, que mande o seu comentário e também um alô no chat para você participar do nosso sorteio desses 2 livros que a gente anunciou no início do programa, o Infinitamente Mais e 1984. Não esqueça também de compartilhar e curtir esse vídeo e se inscrever no nosso canal. Nós estamos à disposição de vocês aí, Roberto, e deixar o canal Existência à disposição para a gente poder estar junto nessa caminhada. Muito bom, Wesley Divino, mande um abraço para toda Minas Gerais, o Brasil inteiro se sensibiliza com a questão dos mega, a gente costuma chamar na imprensa de acidentes, mas hoje todo mundo sabe que não foi acidentes, né, Dom Orvandil? Brumadinho. Crime ambiental da Vale. Crime ambiental da Vale, esse é o termo correto aí. Obrigado, viu, Wesley? Todos os brasileiros, nós aqui, Catalão tem problema de barreira também, viu? Alô, Catalão, tem problema sério lá em Catalão. Mas o Wesley vai voltar para a gente falar desses crimes ambientais aí numa próxima oportunidade, viu, Wesley? O Eliseu Pereira, da diretoria do Sintect Goiás, o nosso sindicato dos trabalhadores nos Correios, sindicato combativo de gente trabalhadora, faça sol, faça chuva, está trabalhando. Muito obrigado pela sua presença aqui. Suas considerações finais. Meu caro, nós só temos a agradecer o espaço, entendemos que é um espaço fundamental para nós, de fato, fazermos política, discutir com o trabalhador problemas que estão sendo colocados que a gente sabe que vai afetar ele no dia a dia. Então, é óbvio que a gente não pode concordar com as políticas neoliberais que estão sendo implementadas aí. Essa conversa do Estado mínimo é porque a gente, às vezes, tem memória curta, né, Wesley? O governo Fernando Henrique, que tentou a tanto custo impor essa política, na hora que os bancos começaram a quebrar, aí foi o Estado que foi lá socorrer os bancos. Eu lembro do ProER e outros programas mais que o Fernando Henrique criou para salvar os bancos. Não, no próprio Estados Unidos, a bolha imobiliária, sim, no final das contas, quem que salvou? Foi o Estado. Não foi não é? Então, não foi o mercado que salvou os grandes bancos mundiais. Deu a quebradeira lá, foi lá no dinheiro do Tesouro, dinheiro do imposto do cidadão, da população, e salvaram os trabalhadores não salvam, né? Então, o neoliberalismo não interessa se eu estou passando fome, não interessa se a criança está morrendo dentro do hospital por falta de leite, por falta de atendimento, por falta de médico. Interessa o lucro, e nós precisamos entender que nós somos seres humanos. Nós não podemos visar só o lucro, nós precisamos visar principalmente a sobrevivência com qualidade de vida da população. Maravilha. Eu vou terminar aqui com um comentário da Rosa Roig. Os chilenos fizeram uma grande manifestação popular e de descontentamento com a reforma da Previdência do Chile. Eu abro aspas aqui, que é o modelo que o Paulo Guedes quer trazer para o Brasil, né? E ela termina dizendo, precisa explicar porque os bolsomínios têm deficiência de entendimento, têm dificuldade de entender essa história. Então, tá aí, obrigado, a gente encerra com o comentário da Rosa. Ô, gente, a reforma da Previdência deu errada no Chile, em mais 3 países da América Latina e em outros lugares do mundo. Aí na Grécia também. Na Grécia, aí o Paulo Guedes quer trazer esse negócio aqui para o Brasil, que já deu errado lá, e tem gente que ainda está em dúvida se vai dar certo ou não. Amanhã eu estou de volta, hein? Tá certo? Obrigado aos nossos convidados, Wesley Divino, Dom Orvandil e Eliseu Pereira, e principalmente a você, que entrou aí, fez o seu comentário, que acompanhou o programa até agora. Um bom almoço para todo mundo e até amanhã. Tchau, tchau.